Então, vamos lá. Eu vou mostrar a tela aqui, né, que a gente vai começar a chegar ali nos finalmente. Primeiro eu vou voltar aqui e situar onde estamos, né? Estamos no dia 29, hoje a gente vai ver um pouquinho dos indicadores e a respeito de como a gente vai finalizar esse plano de negócio, tá? E aí, semana que vem, a gente já começa as apresentações. E quem são os primeiros a apresentar? Então, os primeiros a apresentar, a listinha está lá no Moodle, então é a Build Soluções, Fire Sensors, tem o app Mercado Móvel, o aluguel, meu serviço.com. Mas há um indicativo de que a gente tenha, em vez de 5 apresentações, eu acredito que a gente vai ter, tá? Por motivos que as pessoas não estão fazendo as entregas, então acredito eu que ou vai brotar coisa aqui, né, na apresentação, ou não sei o que vai acontecer, tá? Então, a princípio, eu acho que de 5 teremos 3, tá? Lembrando que temos confirmadas 2 convidadas que são da incubadora, né? Então, as meninas que trabalham lá na incubadora, elas vão estar aqui. Elas vão ajudar a responder, né, a respeito da apresentação, né, eu tenho o formulário avaliativo, onde elas vão indicar ali a respeito de o que elas acharam da apresentação, e algumas observações que elas acharem necessário, e bem como tenho um formulário preparado para que vocês me ajudem a avaliar os colegas, tá? Então, vocês vão dar nota entre vocês a respeito da nossa apresentação, tá? E aí, eu vou chegar aonde a gente tá mencionando, né? Então, a forma que será desenvolvida a pontuação, né? Aqui vocês vão ajudar a avaliar esse item 10, que vale 1 ponto. Então, vocês vão estar dando notas entre si, então eu vou fazer uma média do que as convidadas deram de nota e as notas de vocês, tá? E aí eu vou chegar na pontuação aqui de quanto será, né? Vou fazer o peso aqui, fazer uma média, verificar quanto é que a nota vai valer aqui para esse 1 ponto. Em restante, há outras questões, tá? Todas elas têm pontos aqui, né? Todas elas estão subdivididas, certo? Então, essas subdivisões aqui, elas representam que, igual eu falei, né? Comecei a falar, se eu fiz uma indicação na primeira versão para correção, né? E foi acatada a correção, ok, vai pontuar, né? Possivelmente vai pontuar o valor total, né? Do item. Porém, a professora fez as sugestões de melhoria e não verificou que existiram melhorias. O que eu estou fazendo com os que eu estou corrigindo? Eu pego esse valor aqui, ó, porque você fez, eu te dou uma colher de chá, eu divido por 2, tá? Então, meio pela sua boa vontade de fazer, você vai ganhar, tá? Dependendo de como estiver, né? Assim, a princípio, eu dou meio pela sua boa vontade de fazer, tá? Se você não corrigiu, você não vai ganhar o ponto inteiro. Aí, nessa entrega de relatório completo aqui, está relacionado com os outros elementos aqui. Então, o que eu faço? Eu verifico que a gente tem 9 elementos. Não, a gente tem 8 elementos, né? Então, ó, do 1 a 8, a gente tem os 8 elementos. Aí eu estou dividindo isso aqui por 8, tá dando 0,9, né? Aqui. Várias casas aqui. Mas aí o que eu faço? Eu verifico quais dos elementos que vocês fizeram e que vocês tiraram a nota máxima. Então, de 6 elementos, vocês corrigiram, tiraram a nota máxima, eu vou contar. Então, por exemplo, de 8, vocês corrigiram e fizeram o que eu sugeri, enfim, tá legal. Aí eu vou multiplicar. Se você tirou todos os 8 elementos, né, 0,56, eu vou multiplicar por 8, vai dar 0,73. Caso isso não ocorra, só fez 2, que teve 2 que valeram 0,56, eu vou multiplicar por 2, tá? Aí vai estar
vai estar valendo esse 0,73. Então, o 0,73 está relacionado exatamente com as entregas aqui. Então, se você pontuou o valor cheio nessas 8, você vai ganhar 0,73. Mas se você pôr duas com valor cheio, eu vou multiplicar a divisão aqui, né, do 0,73 pela quantidade de valor cheio que você atingiu, tá? Tudo bem? E aí, então, eu vou ter a nota aqui, né? Eu vou ter a 5,17, né? A respeito da entrega do relatório em si, físico ali, né? Físico não, né? Virtual, basicamente. Mas aí a apresentação eu vou estar usando a nota que vocês vão dar para os colegas e que as convidadas também vão dar. Então, vou fazer uma média e aí eu faço uma planilha separado e daí depois também encaminho para vocês qual foi as notas e que observações tiveram a respeito. Então, eu vou estar fazendo uma planilha separada para mostrar para vocês. Tudo bem? Entenderam? Ficou confuso? Ficou legal? Prof, Oi? eu tenho uma dúvida. Diga. Quando você voltar a olhar os trabalhos no final, você vai corrigir só aonde você fez os comentários de sugestão ou você vai ler todo ele novamente? Então, para mim saber se você mudou ou não, eu vou estar voltando e vendo se você. A intenção de eu ler a primeira vez é para que, claro, obviamente, se eu pedir para só você só melhorar algum aspecto e você melhorou, não tem por que eu encontrar outro e não tenha falado anteriormente e desconto, entende? Então, eu vou verificar basicamente os comentários que eu fiz nas primeiras versões, tá? Então, basicamente, eu só vou ver se você corrigiu aquilo que eu falei para corrigir, tá? E não vou se eu corrigir outra vez, você sabe que se eu mudou, eu não estou fazendo indicações no meio do documento, não vou voltar todo o documento e fazer indicações, eu vou olhar cada parte, o que você melhorou, se o comentário que eu sugeri você alterou, eu sigo em frente, e aí lá no final eu vou dar nota daí, Claro que se eu ver que você não fez alteração, eu vou indicar, olha, aqui eu tinha sugerido tal coisa e não foi feita alteração, encomendei tal coisa e não fez alteração. Aí eu chego lá embaixo, porque daí eu tenho critério para dizer o porquê que não tirou a nota, né? Mas voltar a ler ele inteiro como um todo, assim, eu vou ler mais os meus comentários mesmo. Tá, ok, obrigada. Certo? Tô enroscada aqui. Então, beleza. A respeito, então, da apresentação. Não precisa anexar a apresentação, né, o slide das apresentações em nenhum lugar da, do Moodle, apenas anexar o relatório final, né, mas isso vai ocorrer na data em que a gente já tinha estipulado, e também aí só anexa essa versão final, né, e quem vai apresentar a semana que vem, obviamente, dependendo dos comentários aqui, ainda tem tempo de alterar e fazer as sugestões de melhoria que às vezes podem ocorrer durante a apresentação e está entregando posteriormente. E a gente tem a entrega do documento completa dia 19, né, de novembro. Então, a gente tem até dia 19 de novembro para entregar a versão completa, tá? Então, assim, quem tiver dúvida, quem agora vai, né, semana que vem vai começar a ver as apresentações, vai começar a ver como é que os colegas vão estar fazendo as apresentações também, né? Então, para apresentação, o que eu indico, né? Apresentar, assim, basicamente, lembra como a gente fez o pitch, né? Vocês fizeram um pitch apresentando a empresa. Então, vocês tinham lá quem que é, né, qual é a minha solução, né, que oportunidade que eu identifiquei, que solução que eu trouxe para ela, qual que é o meu mercado, né, o que vocês identificaram, fizeram pesquisa de mercado. Então, como é que eu descobri que esse mercado gosta de ser atendido, né, então, o local que essa pessoa encontra seu produto, o seu serviço, enfim.
Então, vai ser virtualmente, vai ser com visitas de representantes, como é que você apresenta, como é que você vai chegar a abordar. O operacional, você basicamente, né, pode identificar como é que é o layout da sua empresa, mostrar qual é a sua, qual é a estrutura nessa necessidade de pessoal, e aí a gente tem a lista dos equipamentos e tal, tudo que a gente vai precisar. Só que essa lista de equipamentos e processos, tudo que vai funcionar, vocês basicamente têm que usar isso para fazer o financeiro, que é o que vocês estão fazendo agora, né? Então, os dados que são vão estar embutidos lá no financeiro, né, de todos os materiais. Então, assim, basicamente você precisa saber da lista para conseguir levantar os valores para o financeiro. E, obviamente, importantíssimo, né, é detalhar, principalmente, né, alguns pontos do financeiro, não precisa ser tudo, né, porque a gente tem um tempo limitado, que são 10 minutos para cada grupo, e um tempo de discussão aí, ou sugestões, né, tanto das convidadas quanto dos colegas que podem pedir alguma coisa. Então, é 15 minutos, né, 10 apresentando e 5 de discussão. Então, obviamente, especificar algumas questões do financeiro, mas o elemento principal é mostrar o DRE, os 3 cenários, né, e os indicadores do cenário previsível, né, que é o cenário real que vocês indicaram. Então, lembrando, né, vamos lembrar que o DRE é anual, cuidado para não mostrar um DRE mensal, tá, nas apresentações. Então, cuidado para sempre chegar, né, um DRE, um demonstrativo de resultado, a gente sempre faz com os valores anuais. Então, por mais que vocês estão fazendo valores mensais, vocês consegue chegar nos mensais e multiplicar pela quantidade de meses que o ano tem. Aí você vai chegar no anual. Então, apresentar os dados aqui do DRE, do cenário, são dados anuais, tá? E aí, obviamente, os indicadores são baseados no valor anual. Então, usar valores anuais para fazer os indicadores. Então, isso é extremamente importante vocês lembrarem, e vou reforçar novamente, DRE anual, e indicadores são anuais. E os indicadores vocês precisam fazer apenas do cenário previsível, não precisa fazer dos outros 2 cenários, tá? E aí, todo mundo apresentando, a gente tem o último dia aqui para indicar a prova de recuperação, caso seja necessário, tá? Mas nessa onda, tudo bem? E, professora, Diga, a Jeff. prova de recuperação vai ser como? Tem em algum lugar isso ou não? Prova de recuperação são todos os conteúdos da disciplina. Normalmente, essa prova é descritiva, toda descritiva, e vai ser pelo Moodle. Certo. Mas eu acredito que você não precise, faz certinho aí, você não precisa fazer, a não ser que você queira tirar uma nota maior do que você vai ter. Mas acho que difícil, né, a gente não conseguir atingir uma média 6, tá? Tá certo. Mas a princípio ela vai ser no Moodle e ela é normalmente descritiva, tá? Mas são todos os conteúdos. Então, assim, para estudar, se quiser fazer a prova, vai ter que voltar e verificar de perfil empreendedor até o plano de negócio, né? Tudo que a gente já viu até agora. E tá aparecendo o nosso DRI aí. Tá, né? Acho que tá. Então, o que a gente viu até semana passada, né? A gente viu para a gente chegar aqui no faturamento mensal e ter ali a indicação, né, do nosso preço e dos nossos impostos, tá? E aí a gente vai continuar aqui e falar um pouquinho, né, do DRE, como eu já mencionei antes, DRE está escrito aqui anual, tá? Eu até reforcei aqui, ó, receita total com vendas ano, custo variáveis ano, custo fixo ano, tá? É do ano inteiro, não é do mês, tá? Então, por mais que vocês achem valores mensais, vocês vão ter que achar os valores anuais
que eu comecei a falar lá no início, que vocês vão ter que ter planilhas, enfim, controles mensais, mas também controles do ano todo. E aí, aqui, vocês vão, o que vocês podem fazer, ó, incluir colunas aqui, ó, cenário provável, cenário pessimista, cenário otimista. Vocês vão ter que fazer os 3 cenários, já pode fazer, né, nesse DRE aqui, já incluir essas colunas aqui, você já vai ter os 3 cenários nesse quadro, tá? Lembrando que os indicadores são do cenário provável. E como é que a gente faz o DRE, professora? Se você vai chegar no DRE a partir do momento que você tenha construído todo o restante da parte financeira. Se você não conseguiu construir os dados, né, todos esses elementos que estão nos quadros, né, o quadro 5.5, 5.7, 5.8, o 5.11, a gente não vai conseguir fazer o DRE, tá? Então, assim, obviamente que dentro cada um desses quadros, a gente já tem muito mais outros quadros embutidos para chegar nesse valor, né? Então, aqui no custo fixo, né, vamos começar aqui, né, na receita total com vendas no ano, o que a gente pede aqui? O faturamento anual, né? Então, quanto que você faturou no ano, né, e brutamente, né, sem desconto nenhum. Então, eu vendi, sei lá, 20 peças, né, vamos pensar assim, né, durante o ano inteiro. O teu faturamento é de 20 no ano inteiro. No mês, divida por 12 e veja quanto é que dá, daí no caso, né, mas o que a gente quer é o faturamento anual. Obviamente que para você ter um faturamento anual, tem uma galera que tem vendas de alguns produtos que são sazonais. Então, por isso que a gente tem que fazer uma estimativa de faturamento, normalmente mensal, para chegar no valor anual. Então, por exemplo, se teu produto tem umas vendas, por exemplo, vou pensar no box capilar, né? Então, pode ser que seja uns meses mais sazonais. Tem formatura. Obviamente não tem agora, mas vamos pensar. Tem formatura, a pessoa tem que se arrumar, ou para o Natal, ou para datas especiais. Normalmente as pessoas têm um cuidado mais elevado em determinadas datas. E isso vai fazer o quê? Aumentar o faturamento nesse determinado mês. Então, é sazonal. Então, no Natal, né, tem, sei lá, quem vende chocolate, não temos ninguém aqui, mas quem vende chocolate, eu tenho uma sazonalidade aí que faz com que eu tenha alterações no meu faturamento. Tem que verificar se você tem esse aspecto relacionado ao faturamento, né, relacionado. Por exemplo, até a gente tem a galera ali que é do mercado, né? Então, pode ser que nas datas mais comemorativas, por exemplo, no Natal, na Páscoa ou outras datas, o faturamento seja maior, porque as pessoas tendem a comprar mais no mercado. Então, naqueles meses o faturamento vai ser maior. Então, por isso que aí você consegue ver uma variação mensal e chega com um valor anual, né? Então, verificar um cenário provável desse faturamento anual, um cenário pessimista, um cenário otimista. E aí, o imposto sobre as vendas é calculado em cima dessa estimativa de faturamento. Então, professora, a gente fez a consulta lá e viu que o nosso imposto é de 5%, né? Então, eu vou aplicar em cima desse faturamento lá, né, na tabela 5.7, eu verifico esse faturamento e aplico as porcentagens em cima desse faturamento mensais. Aí eu consigo saber quanto de imposto eu pago no mês e, no final das contas, eu consigo saber quanto de imposto eu vou pagar no ano, né? Obviamente, não vou falar uma coisa que eu ia falar, né, que possivelmente a galera vai fazer isso, não vai relacionar os meses, mas se você jogasse aqui, né, um faturamento anual, 300 mil, e o teu imposto é 6 mil, então aqui você já tem, né, quantidade de imposto no ano, né, aplica a porcentagem aqui, facilita, né, para mostrar no DRE. Agora, eu preciso fazer as planilhas anteriores, né, eu chegar aqui e aplicar, beleza, mas como é que eu vou chegar nesse valor do faturamento? Eu preciso fazer alguns cálculos, né, e preciso saber quanto é que custa meu produto, eu preciso saber de vários outros elementos para conseguir chegar no faturamento, né? Então, não é só jogar um valor aqui X e tchau e benção, né? Então, tem uma coisa
mais estruturada por trás disso. E aqui, o DRE lá que está no plano lá do Sebrae, ele faz um pouquinho diferente, porque depois ele vai fazer esse cálculo. Mas eu prefiro fazer o DRE com essa orientação aqui, onde o 5,5, que é a estimativa de faturamento menos o imposto sobre vendas, dá o valor da receita operacional líquida. Então, esse nome de receita operacional líquida é o valor do 5,5 menos o 5,7, ou seja, receita operacional líquida é o que eu faturei menos o que eu tive que pagar de imposto. Por que está separado aqui? Porque você vai usar para fazer um indicador depois. Então, por isso que eu estruturei aqui para ajudar mais facilmente né, já está pronto aqui, você vem, pega o valor aqui e joga na fórmula lá, tá? Só que para você conseguir fazer os indicadores, você precisa ter o DRE, né? Se você não conseguir chegar no DRE, você não vai conseguir ter os indicadores. O DRE e os indicadores, né, vão sim te ajudar, e é aqui que vai fazer com que tudo fique sucinto e fique agregado, né, para que você identifique se você vai ter lucro ou prejuízo. Então, no elemento 2, que são os custos variáveis totais do
Bom, é que a internet caiu, né? Vocês estão... Cidade pequena. Você viu, né, Rafael? Eu caiu agora, né? Eu terminei o DRE e cenários. Sim. A hora que eu voltei para cá para ver a tela, eu falei, ué, mas que é isso? Sacanagem. É só nessa aula que cai a internet. Acho que vocês fazem alguma coisa aí. Mas tá tudo bem, a gente chegou. Pessoal do TI, né? Eu tô achando que é sacanagem comigo, né, Daniel? Você sabe que não cai a internet, né? Bom, tudo certo? É, não sei, né? Tá. Fora a internet, tá todo mundo tranquilo? Beleza. Então tá. Então, o DRE, beleza. A hora que se eu chegar aqui e eu construir as coisas com riqueza, né, de dados, com os valores corretos, eu vou ter os indicadores corretos. Porém, se eu chegar aqui e eu não tiver os valores corretos, obviamente que isso vai alterar totalmente os meus indicadores e, obviamente, isso altera totalmente a minha indicação de se a empresa é viável ou não. Então, a hora que eu chegar aqui e eu ter os valores cada vez mais perto da realidade e de forma mais correta possível, eu vou conseguir indicar se é viável ou não. Então, normalmente, o que acontece? Eu vejo pelas as outras disciplinas que a gente vem fazendo, né, da mesma matéria aqui. Muitas vezes eu construiu tudo, né, fez os indicadores e tal, só que aconteceu que deu um errinho, ou esqueceu, inverteu, colocou um valor mensal no valor que é anual, isso altera completamente meu DRE, e isso faz com que eu altere totalmente os meus indicadores, dizendo quanto tempo vai retornar meu dinheiro numa data errada, né? Então, essa construção, ela está totalmente interligada, né? Se eu erro lá atrás, isso vai afetar o restante. Então, normalmente, o que a gente vinha fazendo, né? Se vocês conseguirem entregar o financeiro antes, eu dou uma olhadinha antes, e aí a gente faz uma verificação, pode ser que a gente altere algumas coisas e indique valores mais perto da realidade, enfim, eu tento ajudar vocês na construção, e, e aí a gente consegue ter um cenário avaliativo muito mais indicativo da realidade, né? Então, porque às vezes eu faço uma distorção muito grande tendo valores relacionados aqui de forma errônea, né? Então, se eu errar aqui, eu vou errar tudo para frente. Então, altera todo um cenário, altera tudo, né? Então, se a gente construir de forma bacana ali, aí o restante vai estar construído certinho, tá? Então, a gente começa, né? Os indicadores é a tranquilidade a partir do momento que eu tenho um DRE. Porque eu vou estar usando o DRE para estar fazendo a construção aqui dos indicadores. Então, se eu tenho um DRE, eu já tenho os valores. Aí eu só divido, multiplico, eu vou chegar num resultado rapidinho, tá? Então, a questão, o gargalo, realmente é fazer os valores chegarem até o DRE. Depois que chegou no DRE, os indicadores aqui, ó, tá? Então, é só aplicar a fórmula, tá? E como é que são essas fórmulas, né? A primeira fórmula é índice de margem de contribuição. Professora, mas ali no DRE já tem um negócio que está dizendo que é margem de contribuição. Beleza. Ali é margem de contribuição, mas eu quero o índice de margem de contribuição. Então, a gente tem índices, né, que são representatividades que são mais fáceis de eu olhar aqui e dizer, analisar, tá? Então, o índice de margem de contribuição quer dizer, cuidado aqui, ó, tá? Não é divisão, tá? O que eu quis dizer aqui é que é lucro
ou também conhecido como margem de contribuição. Então, você vai relacionar lá o lucro bruto, né, ou que a gente chama também de margem de contribuição, e aí vai dividir pela receita total com vendas. Então, no caso aqui, oi, tem alguém? Professora, você Oi? não está compartilhando a tela. Ah, que beleza, meu querido. Que bom, caiu, eu não vi, né? Gravando tá. Então, eu vou voltar aqui. Se vocês não me avisam, ia ficar sem tela até agora, né? Então, beleza, a gente construiu tudo até aqui, e aqui é o que eu estava falando até agora, né? Que vocês não viram, no caso, né? Então, a gente tem aqui, ó, a margem de contribuição, né, que eu estava falando, tá relacionado aqui. Mas eu quero um índice de margem de contribuição, quero um indicador de viabilidade. Então, esse indicador de margem de contribuição, ele é calculado pelo lucro bruto, ou também conhecido como margem de contribuição. Então, não faço uma divisão aqui, tá? Até porque não tem como, né? O lucro bruto dividido pela margem de contribuição é a mesma coisa, né? Então, ó, o lucro bruto, ou também conhecido como margem de contribuição, é esse valorzinho aqui, que a gente tem relacionado lá no DRE. Então, a partir do momento que eu consegui construir o DRE, então os valores estão prontos aqui. Eu só vou jogar na fórmula, né? Então, aqui eu construí um DRE com valores que eu criei aqui na hora, e fui jogando valores aí só para brincar, tá? Então, aqui o nosso cenário provável, né? Eu vou usar o cenário provável para fazer os indicadores, e aí eu vou jogar nas fórmulas. Então, aqui é o lucro bruto ou margem de contribuição. No meu caso aqui, eu fiz um valor lá que é 223 mil. E eu vou dividir pelo valor da receita total com vendas. Qual que é o valor da receita total com vendas? É a mesma coisa que o estimativo de faturamento da empresa. Então, no ano inteiro, a estimativa de faturamento mensal da empresa, ou receita total com vendas, é 350 mil reais. Então, o que eu vou fazer? Divido um pelo outro e vou multiplicar por 100 para dar percentual e não decimal. Isso vai me dizer que deu 63%. Beleza, mas como é que eu interpreto isso, professor? Isso quer dizer que se os teus gastos fixos, né, ultrapassarem um valor, né, que esses 63% vão representar em cash, você vai começar a ter prejuízo. Então, quer dizer que 36% das suas vendas, elas são destinadas a pagar todos os custos variáveis que você tem. E 63%, né, das suas vendas vão ser utilizadas para pagar os gastos fixos dessa empresa. Obviamente, quanto mais perto de 100 você chegar, é pior para você, porque você tem que tentar reduzir sempre os gastos fixos da sua empresa. Então, mais longe do 100%, melhor, tá? E aí, a gente tem um outro ponto, um outro indicador, que é o ponto de equilíbrio, né? E como é que é o ponto de equilíbrio? Você vai ter que usar o índice de margem de contribuição que você encontrou anteriormente e aplicar na fórmula aqui. Então, como é que é o ponto de equilíbrio, né? E o que o ponto de equilíbrio quer representar? Ele quer dizer qual que é o equilíbrio, quanto de gasto fixo, né? Quanto que eu tenho que ter de gasto fixo e variável, para que eu consiga equilibrar isso. Pense numa balança, né? Eu não posso gastar mais do que eu ganho, senão isso vai me dar um prejuízo, né? E eu não estou querendo prejuízo, estou querendo ter lucro. Então, eu quero equilibrar. Então, como é que eu sei qual é o valor que me deixa em equilíbrio? Eu não gastando tanto, eu tendo que vender e cobrindo todos os meus gastos, né? Todos os meus custos fixos e variáveis. Então, quanto é que eu tenho que vender no mês para tentar, né, estar equilibrado aí com os meus custos fixos e variáveis? Então, quanto é que isso vai ser aplicado como é que isso vai ser aplicado na fórmula, né? Então, eu vou relacionar o valor dos meus custos fixos totais durante o ano. E aqui eu coloquei que, obviamente, é um valor irreal, né? Ter 27 mil de custo fixo, tá?
Então, o total de 27 mil, e o meu índice de margem de contribuição deu 63% lá, né? Só que, para mim fazer a aplicação aqui e verificar em valor, né, eu vou voltar ele para o decimal. Então, em vez de 63%, vai ficar 0,63. E aí a gente faz a divisão. No meu caso aqui, o meu ponto de equilíbrio, onde a empresa não terá nem lucro nem prejuízo, é a empresa vendendo R$ 42.376. Então, para mim cobrir todos os meus custos fixos e variáveis, eu preciso vender 42 mil, tá? E a partir daí, a gente tem o outro índice, que é o índice de lucratividade. Então, quanto maior a lucratividade, mais dinheiro eu tenho para competir, para ter uma diversificação dos meus produtos, para investir, né? Então, como é que a gente vai verificar essa lucratividade? Então, a gente vai especificar nosso lucro líquido, vamos voltar lá. Qual que é o nosso lucro líquido? O lucro ou prejuízo, né, líquido, vai ser esse aqui, 196 na minha planilha aqui, né, no meu DRE, então 196. E dividido pela minha receita total, né, o meu faturamento total durante o ano foi 350 mil, eu multiplico por 100, para dar porcentagem, 56 mil. 56 mil, perdão, 56%, tá? Obviamente tá uma lucratividade muito alta, né? No Brasil, o que a gente tem aqui, para vocês tentarem identificar se a lucratividade de vocês vai ser boa ou não, nessa observação que eu até mencionei aqui, né? No Brasil, as micro e pequenas empresas têm uma lucratividade que é de 5% a 10%, e quem é prestador de serviço normalmente tende a ter um valor um pouco mais alto de lucratividade, que gira em torno de 15% a 20%. Então, se vocês tiverem indicadores parecidos com esse, é um bom sinal. E rentabilidade, né? Rentabilidade, a gente tem que pensar aqui para mim, um dos pontos mais chaves em relação a indicadores de viabilidade. Por quê? Eu até vou passar para cá. Por quê? A rentabilidade. Vocês estão acostumados a falar assim, porque a poupança está rendendo tanto, porque não sei o que está rendendo tanto, porque o tesouro está rendendo tanto. E aí, pensando em empresa, como que a gente tem que pensar se um indicador de rentabilidade é bom ou não? A gente pega, né, um rendimento da poupança e verifica se aquele que a gente vai ter, né, de rendimento da nossa empresa, ele vai estar com um valor um pouco maior do que uma rentabilidade que seja mais conservadora. Por exemplo, a gente usa como uma base a poupança, né? Então, uma poupança, normalmente, ela está rendendo quanto, né? Uma poupança aqui, ó, obviamente, né, tem vários outros tipos de poupança, mas vamos pegar aqui, né, poupança mais IR, que é o que normalmente se usa. A gente tem indicadores que eu peguei aqui de janeiro a agosto, né, atualmente ela está rendendo 5,09. Então, esse é um índice de rentabilidade da poupança, e normalmente esse índice tende a se manter até o final do ano. Agora, quem comprou ouro, olha só, né, de janeiro a agosto, essa rentabilidade de quase 69%, mas à medida que eu olho isso aqui e vejo que a rentabilidade do ouro está muito alta, isso indica que, normalmente, quando o ouro é a maior rentabilidade de todas, isso indica que o cenário está péssimo, né? Quando você começa a tirar dinheiro de circulação e injetar em ouro, está complicado. O ouro, normalmente, nunca tende a desvalorizar. E aí eu tiro o dinheiro de circulação e isso aumenta muito mais a crise. Tá? Mas pensem, né, indicador de rentabilidade 5,09 na poupança é um indicador, né, um investimento conservador. Então, se você, por exemplo, eu coloquei lá na poupança, eu sei que mais ou menos é isso que eu vou ganhar, 5% do valor que eu tenho lá, né? Só que adianta muitas vezes, por exemplo, eu ter um indicador de rentabilidade que vai me dar 5%, e eu ter vocês estão vendo, né, que não é fácil ser empresário, então você tem que ter toda uma construção, você tem que saber de todos os valores que estão relacionados na sua empresa e tal, né, vocês precisam investir nessa empresa, vocês precisam trabalhar, né, gerir essa empresa,
e aí você tem uma lucratividade menor que 5 durante o ano, obviamente que no começo você vai ter rentabilidades pequenas, mas em cenários que você vai em crescente, você ter essa rentabilidade de 5%, não é melhor você colocar esse dinheiro na poupança, que você não vai ter tanta dor de cabeça, ele vai ficar parado lá e vai ficar voltando o mesmo rendimento, sem você ficar fritando, né, os neurônios. Então, é essa questão, né, tentar verificar se não é melhor você deixar o dinheiro no banco trabalhando sozinho, o dinheiro trabalhando para você, do que você trabalhando para conseguir ter esse dinheiro, tá? Obviamente que esse cenário pode ser alterado a qualquer momento, né? Então, tem vários elementos para se verificar, né, em relação a esse rendimento. Obviamente, ele pode explodir e melhorar muito. E aqui, uma rentabilidade boa, né, de uma empresa, né, que a gente diz que é boa, uma rentabilidade, é pensar que, no mínimo, essa empresa tem que ter uma rentabilidade de 2 ou 3 vezes maior do que uma poupança, né? Então, no mínimo, 10% ao ano seria bom já, tá? E como é que a gente calcula a rentabilidade? Então, vocês viram lá que no final a gente vai conseguir identificar no DRE se tem lucro ou prejuízo operacional. Eu vou pegar lá, né, meu exemplo foi de 196 mil no ano que eu tive de lucro. E aí, eu vou dividir isso pelo meu investimento total. Aqui, eu tive que chutar que eu investi 700 mil reais nessa empresa. Vocês estão construindo as planilhas e estão conseguindo identificar quanto de investimento vocês vão ter, né? Então, vocês vão usar aquele valor que vai dar do investimento total e colocar aqui, né, na fórmula. E aí, vamos verificar qual vai ser a nossa rentabilidade. No caso aqui, uma rentabilidade muito boa de 28%, né? Então, eu consigo ter um retorno de 28% no ano, né? Onde é que eu consigo investir isso para conseguir isso no ano? Vamos pensar lá, né? Se eu comprasse ouro, quase, né? Então, é uma ótima rentabilidade. Beleza? E aí, a gente chega num outro indicador que vai dizer quanto tempo vai demorar para você recuperar aquilo que você investiu na sua empresa. Então, aqui, um exemplo, né, usando a minha simulação aqui, é um investimento total. Então, aqui, basicamente, eu faço a inversão dessa fórmula, né, inversão da fórmula da rentabilidade, só inverto, né, o investimento total pelo lucro líquido operacional. E aí, ele vai me dizer quanto tempo corre a recuperação do meu investimento. No caso aqui, deu 3,5, né, esse 5 diz que 5, né, quer dizer que são 6 meses, né, metade de um ano é 6 meses, então vocês vão identificar aqui quantos anos, quantos meses vocês vão conseguir recuperar, certo? Então, aqui você consegue identificar quanto tempo vai demorar para você recuperar aquele investimento total que você teve que injetar na sua empresa, tá? Quanto mais atrativo, como é que vai ser, né, essa verificação desse indicador, que vai ser bom ou ruim? Quanto menos tempo você demorar para recuperar teu dinheiro, melhor, né? Então, se você demorar 1000 anos, né, e se você vê que vai demorar demais, eu acho que nenhum vai demorar tanto. Igual, por exemplo, eu tive um caso, né, que eu estava corrigindo o trabalho, que foi identificado que ia demorar 66 anos. Eu olhei, tá, mas como é que vai demorar 66 anos, né? Tinha alguma coisa de errado, né? Não pode 66 anos, não pode. A pessoa tinha trocado, né? Esses valores, pegou um valor anual, um outro valor que era mensal, e no final das contas deu um bolo gigantesco aqui e não fechou os valores, né? Porque o DRE estava errado, né? Então, meu lucro líquido estava totalmente errado. Eu cheguei em 66 anos. Obviamente seria inviável, né, no caso. Então, aqui a gente tem que cuidar, né, então, por valores absurdos que a gente encontre, né, sempre volta e verifique se realmente tem alguma coisa certa ou está muito errado, né, no caso, 66 anos estava muito errado. E aí, como, né, a gente tem a construção dos cenários, eu já fiz lá junto com o DRE, né, para lembrar vocês, a gente chega no item 7, né, professora, mas a gente estava no 5, né, estava nos elementos 5, sim, o 6 são a construção dos cenários, mas como eu já embuti lá no DRE, né,
vocês podem continuar fazendo o elemento 6, ou podem embutir igual eu fiz ali no DRE, construir os cenários todos no mesmo DRE ali, só separando as colunas. A gente vai ter a mesma orientação, né? A mesma construção, tá? Então, vocês que sabem se vocês querem criar separado ou não, tá? Então, ó, avaliação estratégica, né? Então, a gente passou ali pelos cenários, então, onde a gente construiu, né, e simulou valores de situações para situações diversas, né? Então, à medida que isso ocorre, eu posso pensar em ações corretivas e preventivas, e nessa indicação de construir, né, essas ações preventivas e corretivas, a gente pensa em avaliação estratégica, né? Obviamente, eu tenho os indicadores que já vão me indicando, né, se isso vai ser viável ou não, mas estrategicamente eu tenho que pensar em ações que podem me ajudar a mudar esse cenário. Então, num plano de negócio, a gente também, para tomar decisões acertadas, eu preciso construir a análise SWOT, ou também conhecida como FOFA, né? É só SWOT, a gente transforma os elementos, né, das primeiras letras ali, em vez de americano, para português. Então, fica FOFA, né? Então, aqui eu copiei exatamente a mesma tela que está lá no plano de negócios do Sebrae, tá? Então, a professora copiou de lá, né? Copiei, né? Porque vocês vão olhar que é para ser igual, a gente está trabalhando de uma forma concomitante com isso, então a gente usa a tela que está lá para vocês verificarem a mesma coisa aqui. Então, para que serve essa análise SWOT? Para você identificar quais são as fraquezas, quais são as suas forças. Isso a gente diz que é uma visualização do que acontece internamente da organização. Então, essa análise SWOT, a gente tem a importância, né, de verificar o que está acontecendo dentro da organização, né, internamente, ou seja, quais são as minhas forças e as minhas fraquezas, e também avaliar, né, o que está acontecendo fora da minha empresa, né, no ambiente que me rodeia, na sociedade que eu estou inserido. Então, quais são as oportunidades que esse ambiente está me proporcionando, mas também esse ambiente pode me causar e me trazer ameaças. Então, eu faço essa análise interna e externa, e aí eu posso traçar estratégias e pensar em todas essas oportunidades que eu tenho. Então, eu tenho essas oportunidades, por que eu não implemento alguma coisa para melhorar isso, né? E essas ameaças, como é que eu posso melhorar esses aspectos e sanar essas dificuldades, né? Transformar essa ameaça em uma força ou uma oportunidade. Então, tentar fazer esse equilíbrio, avaliar, né, internamente o que a gente pode melhorar. E é importante sempre fazer isso. E eu sempre digo que até pessoalmente, né, vocês podem fazer uma análise SWOT pessoal de vocês. E, inclusive, eu gostaria de falar que a análise SWOT caiu na prova do ENAD, na prova de engenharia elétrica. Mas eu gostaria de dizer que, bom, professora, mas aqui não é elétrica. Beleza, não é elétrica, mas eu só quero dizer que eles adoram colocar uma análise SWOT e eles variam as provas que eles vão colocar, mas normalmente uma das provas que eles fazem sempre tem alguma análise, uma análise estratégica, tá? Então, uma das mais conhecidas é a SWOT, eles adoram colocar análise SWOT. No outro ENAD também caiu uma das foi em mecânica, tá? Então, ficar atentos, né? Porque eles gostam de brincar com análise SWOT, tá? E é bem tranquilo de fazer, né? Então, que você pensa numa força, o que são as forças, né? São essas características internas que você tem mais facilidade, que você é mais competitivo, né? Então, o que representa internamente que você pode trazer como uma força? Pode ser um atendimento que você faz diferente, esse preço de venda, sabe aquelas situações que você colocou lá no marketing, o que você ia trazer de diferente, né? O que você está trazendo de novo? Então, é uma força isso, né? Então, uma equipe treinada, uma inovação que você está trazendo, então, isso é uma força. Você também tem que pensar quais são as suas fraquezas, né? Então, para tentar eliminar essas fraquezas. Então, são fatores que te colocam em desvantagem em relação à concorrência. Então,
o que vai te prejudicar? Então, pode ser que você tenha pouca qualificação, pode ser que eu tenha muito custo de manutenção, eu não tenho experiência, né? No caso aqui, uma das fraquezas de vocês é não ter experiência, né? No ramo que vocês vão estar fazendo. Então, eu não tenho recursos financeiros também para estar fazendo isso, então, isso também já é uma fraqueza que pode ser usada por vocês, né? A gente está identificando. Mas, ao mesmo tempo em que eu vejo que eu tenho forças e fraquezas, eu tenho no ambiente que me rodeia oportunidades. Então, o que são as oportunidades? Então, coisas positivas que podem fazer com que eu melhore, né? Eu melhore no mercado. Então, aqui, por exemplo, vocês identificaram oportunidades, né? Vocês identificaram algumas coisas que não existiam ou melhoraram coisas que estavam já disponíveis. Então, essa percepção, né, já é uma oportunidade. Então, você está melhorando alguma coisa, ou criando, né, alguma coisa que permite sanar a dor de alguém, né? Então, você tem para fazer essa oportunidade se desenvolver, por exemplo. Tenho linhas de financiamento, por exemplo, né, que agora eu tenho algumas linhas de financiamento criadas nesse momento, né, para quem tem crise financeira, por exemplo, é uma oportunidade, e eu sempre digo que a oportunidade é de você usar essas linhas de financiamento para fazer investimento, e não endividamento, né. Vocês podem verificar que vocês têm pouco concorrente, vocês têm uma demanda que pode ser crescente, então tem muitos móveis aí para locação, bons imóveis para locação, por exemplo, então, que oportunidades vocês têm? Mas à medida que você tem oportunidades, você também tem ameaças, né? Então, as que a gente tem no momento que a gente pode identificar, né? Que são as situações externas, que a gente não tem controle sobre elas. Ninguém sabia que ia ter um Covid da vida, então isso é uma ameaça, né? É uma insegurança em relação à nossa sociedade. Então, isso também traz insegurança econômica, né? Eu tenho, muitas vezes, fornecedores que são, que eu faço importação, e nesse momento eu tenho uma dificuldade muito grande nas importações, então isso é uma ameaça, né? Dificuldade nas importações. Falta de produtos, falta de insumos é uma ameaça. Nesse momento a gente está tendo uma falta de insumos elevada em relação à construção civil. Também outros segmentos estão sentindo mais esse impacto, né, de falta de insumos. As empresas ficaram paradas, agora que voltaram, né, tem empregados que ficaram pela legislação permitir, que também fez com que eles ficassem né, disponíveis com menos tempo para trabalhar, então ficaram em casa, né, então redução de jornada de trabalho, isso fez com que eu também tivesse que parar alguns setores e diminuir a velocidade com que eu produzia, e aí a minha demanda aumentou com uma força muito elevada, porque agora todo mundo voltou a consumir, e aí o dólar está alto, então isso também é uma ameaça. Aí a China chega aqui e fala assim, eu te pago mais, né, porque eu pago em dólar, então eu tô querendo todo esse teu estoque aí, daqui para mim, aí a galera tá vendendo tudo para a China, a gente tá ficando sem, aí o nosso mercado interno tá o quê? Explodindo com preços elevadíssimos em tudo, né? Quem vai no mercado já deve ter sentido uma diferença muito grande. Então, tudo é influência, né, desse cenário que a gente está vivendo. Então, isso são ameaças, né? Então, eu não tenho mão de obra qualificada ou, né, eu tenho problemas com o Covid, eu tenho poucos fornecedores, esses fornecedores são externos, não estão produzindo no momento, tem uma insegurança se eu vou poder trabalhar agora ou se daqui uns dias eu tenho que fechar, o que vai acontecer, então, isso são ameaças, né? Então, a ameaça ficou bem fácil de identificar agora nesse cenário, né? E aí, a partir disso, né, a gente travou a apresentação, povo? Tá tudo certo? Tá tudo certo? É que alguém mandou uma mensagem aqui, por favor, dá um sinal aí, né? Fala aí, porque eu não fico olhando meu WhatsApp nessas alturas da vida aqui. Ainda bem que às vezes eu dou uma corrida de olho aqui quando dá uma piscada, mas normalmente tem que dar uma faladinha aqui para mim, né? Ajuda, povo. Se der um BO aqui, eu não vejo.
que apresentando a tela aqui, vocês vão ver quando vocês forem apresentar a tela de vocês, que não aparece nada além da tela. Eu estou apresentando aqui, não estou vendo ninguém, né? Estou vendo a minha tela de apresentação. Então, a partir de tudo isso que a gente construiu, a gente vai avaliar esse plano de negócio. Então, vocês vão se perguntar, né, a partir de todas essas informações, vale a pena abrir esse negócio? Vai manter? Vai ampliar? Vale a pena abrir esse negócio inicialmente? Ou não? É melhor eu colocar lá na poupança? Ou é melhor eu comprar ouro? É melhor você comprar ouro. Vou te falar que é melhor, mas deixa quieto, né? O problema é ter dinheiro para comprar agora, mas tudo bem. Você conseguir, show de bola. Mas repense através das informações que você coletou se vale a pena abrir, né, esse negócio. Então, aí você vai me dizer se sim ou se não. Ah, e isso aqui é a conclusão do trabalho? Sim, é a conclusão do trabalho. Então, muitas vezes, né, no trabalho lá, você tem que fazer, depois de tudo isso aqui, eu concluo que, né, não, esse elemento aqui de avaliação, né, de dizer se vale a pena ou não, é a nossa conclusão no nosso trabalho. Então, você chegou até aqui, você vai concluir se vale ou não a pena abrir esse negócio, tá? E o que eu quero dizer apenas em relação a, né, essa avaliação do negócio é que um plano de negócio, ele, vocês construíram, vão construir ele até o final, mas não é uma garantia de que vai ser um sucesso a empresa, né? Vocês tentaram verificar tudo o que envolve a organização para tentar auxiliar, identificar e ter riqueza de informações para acertar, mas pode ser que ocorra alguns elementos que façam com que você tenha alguns entraves. Mas a iniciativa, né, como a gente viu desde o começo, que a tendência de quem faz um plano de negócio é errar muito menos e tomar decisões mais acertadas, né, é muito maior. E é muito maior você manter-se no mercado, você sabendo todo o cenário que você vai estar envolvido, né. Então, a busca de um plano de negócio, né, sempre também melhorar continuamente, né, então, é sempre melhorar continuamente, é um ciclo, né, que a gente chama de ciclo PDCA, onde a gente planeja, né, executa, verifica o que deu certo ou não e toma ações corretivas. Então, um plano de negócio é exatamente isso, né, eu fazer essa gestão, eu fazer essa avaliação como um todo e sempre buscar melhorar continuamente. É por isso que de tempos em tempos, né, você fez avaliação, fez um plano de negócio agora, né, para isso, quero abrir essa empresa, né, e eu nunca mais vou fazer um plano, né, de negócios, ou vou verificar os elementos do plano de negócio. Não pode ser assim, né, eu tenho que estar buscando melhoria contínua. Então, de tempos em tempos, é bom que se você tiver uma empresa, um dia você faça uma avaliação novamente de tudo que está envolvido, né, para a sua empresa se desenvolver e obter sucesso. Então, avaliação, e aí o elemento final que contempla o nosso plano de negócio diz a respeito de anexos, tá? E anexos, mas eu digo que não são anexos, podem ser, é muito mais apêndice, né? Porque vocês fizeram os formulários de análise de mercado, né? E também verificar o perfil do consumidor de vocês. Então, para mim, né, é muito mais um apêndice do que um anexo. Então, tudo aquilo que vocês criaram, vocês vão colocar aqui. Professora, né, eu fiz a pesquisa lá. Coloca a pesquisa na íntegra aqui com todas as descrições, tudo que vocês encontraram, ela completa, joga aqui, tá? No final do trabalho. Então, é um apêndice, no caso. Anexos são aqueles outros documentos que vocês usaram, por exemplo, a pesquisa DESC, que vocês podem ter feito. Pode jogar aqui alguns elementos de pesquisa DESC, ou eu tenho algumas orientações específicas a respeito do meu produto, então coloca aqui de anexo, tudo que você achar que é interessante, joga para cá, tá? Então, são contratos ou informações técnicas que vocês têm, então podem anexar aqui, tá? O que eu digo para anexar realmente é que eu sei que vocês fizeram pesquisa de mercado, anexe essa pesquisa de mercado na íntegra aqui, tá? E esse elemento aí, né, anexos e formatação, então vale 0,56, assim como todos os outros. Então, professora, mas eu não tenho anexo nenhum, eu
você vai estar, não coloca então, né, se você não tem nada, mas a formatação, lembra lá, né, que a gente tem regras corretinhas para fazer na BNT, então, tem que estar alinhamento justificado, um e-mail entre linhas, título, subtítulo e tal, né, então, vocês acho que já estão acostumados a fazer nessa orientação aí, e nessa formatação, que são as regras específicas da UTF, né, então usem essas regras, e se tiver tudo desconfigurado, obviamente eu vou descontar, né, então, agora, né, essas primeiras versões aí, verifica a formatação, né, mas depois aqui vai valer ponto, tá, então, se tiver, né, então, só cuide um pouquinho, né, pra gente manter essa ordem, né, essa metodologia que a gente sempre usa, beleza? Tudo certo, então, vou parar de apresentar aqui agora. Então, basicamente, eu quis trazer alguns elementos aqui só para a gente comentar a respeito, né, e para fechar com as nossas, com o nosso plano como um todo. Lembrando que semana que vem a gente começa as apresentações, e a respeito das apresentações a gente já falou inicialmente, né, que não precisa estar fazendo né, enviando o arquivo da apresentação, porque a gente vai gravar a aula, então tá tudo certo. Só lembrem, né, que quem vai fazer a apresentação semana que vem é interessante que apresentem os dados financeiros, né? Também todos os outros apresentem os dados financeiros. Então, teoricamente, a gente tem que saber se a empresa vai dar lucro ou prejuízo para conseguir apresentar, e se as meninas lá da incubadora resolverem gostar de vocês e levarem vocês para lá, como é que elas vão querer levar vocês para lá se vocês não sabem se esse negócio vai dar lucro ou vai dar prejuízo, né? Então, é importante a gente chegar nesses valores, e eu sempre recomendo e falo que estou à disposição, né, para tirar dúvidas. Então, aproveitem, né, que eu tenho essa disposição. Obviamente, eu não tenho disposição para responder da meia-noite às 6, né, e normalmente, como eu trabalho, assim, né, a gente tem um horário de trabalho, né, todo mundo tem um horário de trabalho, então, normalmente, eu tenho normalmente, às vezes, né, eu consigo manter meu horário de trabalho, tipo, então, depois, né, da 1h até as 11, teoricamente, é meu horário de trabalho, de manhã não é, mas eu respondo de manhã também se me pedir, às vezes, né. Agora, normalmente, feriado e domingo, aí, normalmente, eu deixo a pessoa esperando, né, porque às vezes, né, tem que respeitar um pouco dos limites de horário de trabalho, né, normalmente acontece da mesma forma, se no trabalho de vocês, então, que ninguém vai me pagar hora extra, mas eu faço de boa vontade, então, algumas vezes eu não respondo, deixo para outro dia, né, tipo, feriado, assim, e tal, daí eu não, no caso, né, ou se me mandar muito tarde, né, aí eu não respondo, mas outra hora eu respondo, às vezes eu sempre lembro, tá? Por mais que demore, eu sempre tendo a responder. Normalmente não acontece, demora, né? Quem pergunta para mim sabe que normalmente eu sofro de ansiedade e não consigo deixar, né? Eu sempre respondo, mas é só para a gente manter uma certa ordem, né? A respeito. Mas, lembrando que a gente tem P-aluno a partir das 8h30 até as 9h30, então, se alguém quiser ficar, né, fica à disposição. Fica à disposição. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta agora também, né? Pode usar, a gente ainda tem tempo na aula aqui. Então, aproveitem aí se tem alguma dúvida, alguma questão que a gente possa estar ajudando, ou que pulou aqui, às vezes, de falar, ou que tá um gargalo. A gente tem que lembrar que hoje tem uma entrega, né? Do operacional hoje. Então, hoje é a entrega do operacional. Não sei se tem alguma dúvida do operacional. Não, do operacional, professor, esqueci de te avisar que a imagem não estava pronta, daí eu não tinha colocado, coloquei outra lá só para não ficar voando a legenda. Ah, entendi.
Eu tô pensando, mas espera aí, esse negócio não dá muito certo. Não, eu só esqueci de avisar. Outra coisa, quando eu tenho investidores, por exemplo, eu preciso colocar eles no capital social? Lá no sumário executivo? Ou não? Você vai colocar como recursos de terceiros daí. Mas coloca no, Uhum. no sumário executivo? Sim, naquela tabelinha lá você coloca. Porque até na outra tabelinha, quando você vai fazer o investimento total lá no financeiro, né? Embaixo lá, até tem a outra indicativa ali, né? De recursos. Então, onde é que você vai tirar todo esse investimento total, né? Tem de capital próprio, de recursos financeiros. Basicamente, é aquele recorte ali é o mesmo que o capital social lá em cima, né? Então, se Tá, você tem investidores, coloca lá, né, a porcentagem tá. do investidor. Uhum. Daí a prof colocou aqui que a Boa, Ireli pode ficar boa, só até boa 100 lembrança. É o quê? 500. 104,500, é. Então, mas é porque eu vi que teu valor lá tava maior e não 330. precisava. Não precisava tanto, eu achei. Ou se você quiser deixar, pode deixar, mas é que de investimento total, acho que não deu tudo isso, né? Investimento, como assim? Teu investimento total não deu 33 mil? Sim. Então por que que vai ter 300? Ah, tá. Não para garantir que vai ter alguma coisa, né? Então, Por daí isso. como é Ireli, obrigatório é ter os 104. Beleza. 500. Daí, então, deixa o 104, que é obrigatório, né? Mas daí, no caso, já suporta isso, né? Vai, vai que. Vai. Outra coisa, já que você falou a respeito do sumário executivo, né? Lembrando que quando você finaliza o teu financeiro, o teu plano financeiro, você tem uma avaliação se esse negócio vai ser rentável ou não, enfim, você tem os dados financeiros. Lembra que tem um item lá no sumário executivo que a gente deixou para trás, porque a gente não tinha os dados financeiros, o montante que eu tinha que investir, quanto que vai retornar, quando vai retornar esse dinheiro, né? Então, você tem que voltar, quando você terminar, lembra lá que o sumário começa e o último que termina. Então, você volta lá no sumário executivo e diz, né, esses dados financeiros. Então, é a última coisa que você vai terminar, né? Porque, basicamente, é um resumo de todo o seu trabalho, né? Então, você volta lá no sumário executivo dizendo, olha, né, aqueles elementos. Então, volta lá no sumário executivo e diz quanto de montante você teve que investir, investimento total, tem mais alguns dados que especificam lá, né, qual que vai ser o rendimento, qual que vai ser a lucratividade. Então, você faz uma explicitação lá no sumário executivo desses elementos financeiros, tá? Então, é o último que a gente vai terminar, né? Tá. E, prof, daí você falou ali para eu rever a porcentagem. Só que daí é que eu coloco na receita bruta, então, o valor, né? Aonde você tá, mas Agora eu tô naquela parte que diz lá que a prof comentou na tabela lá que é para rever a porcentagem de imposto. dos 4,5. funcionários? Do 4,5 é É. porque você viu que você aplicou, acho que em cima do teu produto, acho que para ter o valor de imposto em cima do teu produto. Aham. Só que você Tá. jogou o valor desse imposto no DRE e o teu faturamento é de 25 mil, Aham. alguma coisa. Você vai ter que jogar esse faturamento, o valor desses 4,5 em cima desse faturamento que você vai ter no mês. Você só descobriu lá dos 4 mil quanto é que você paga de imposto. Mas Tá, no mas mês você então, vendeu 5, né? sim. Então é 5 vezes esse valor. Tá, e continua dando 4,5. Sim, continua 4,5 o percentual de imposto, só que é em cima do teu faturamento do total, não só de um produto, né? Que um produto é 4 mil. Mas Aham. você vendeu 5 no mês. Sim. Então tem que ser em cima dos 5, Ah, tá. Ah, né? entendi. Tá.
E aqui, naquela tabela de CMD, CMV, eu posso colocar o valor da manutenção. É que eu coloquei só de matéria. Tá, não. Tá, beleza. Beleza. Daí tem umas especificações que talvez, por exemplo, como é que você vai fazer essa manutenção que eu coloquei lá em cima? Por exemplo, como é que você vai se deslocar para fazer essa manutenção, essa instalação? Então, isso é um custo do teu serviço, já. Não, mas é que eu já embuti no valor da manutenção. É porque dificilmente daria Sim, se manutenção. você construiu esse valor, já tem separado, então. Sim, porque dificilmente dá manutenção, vai ser mais alguma coisa que tu vai lá e vai ser pouquinha coisa, sabe? Sim. Então, já tá eu imaginei embutido já. Entendi. Tá, mas se você conseguir separar, ia ser interessante. Tá. Tá. E daí a prof escreveu assim, temos 13º... Ai, férias. Eu fiquei... E frias. Fria. Tá. Tá escrito Aí eu fiquei férias, é que eu pensando, às vezes fria? inverte a hora que você tá escrevendo ali, né? Pode ser que eu tenha Não, escrito errado. não, não, mas agora faz sentido. Viu? Mas tem que cuidar, então, que tem FGTS para os funcionários também, né? Beleza. Não, beleza. Daí, então, só cuida no teu DRE lá também, tá? Aham. Por que 3 cenários? Não entendi. O cenário que é previsível. Mas eu Você coloquei na fez os 3 construção. cenários, Sim, você eu fez, fiz a né? construção desses Sim, cenários. daí Aham. eu escrevi porque eu tava indo na sequência, Ah, sim, e sim, quando sim. eu cheguei lá, eu vi que você fez lá embaixo, entendeu? Mas tá Uhum. tudo certo. Só verifica os valores, tá? Porque daí vai alterar, né? Aham. Vai mudar bastantinho ali, né? Vai. Então tá, prof. Obrigado. Beleza. Estamos aí no aguardo aí, professor, que acho que a nossa vai ser. Não. Então, é assim, na verdade, né, a gente tem até as 8h30 a aula. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, ou enfim, né, depois eu tenho aluno com o Daniel já, ó, né? Acho que o pessoal dormiu aí, professor. Pois é, você viu? Vou começar a chamar pelo nome ali agora, né? Ó, a lista de chamada. Ver o que dá, né? Começa a assustar e começa a brotar, gente. Tudo certo, tô zoando aqui. Acho que eu vou parar de gravar, né? Diga lá, Vitória. Eu vou deixar gravando até as 8h30, tá? Ô, professor, deixa gravando aí, que depois eu vou esquecer tudo aí. Não, tá gravado. Só que, como agora a gente tá vendo se vai ter dúvida, daí eu tô vendo se eu vou parar ou não, né? Acho que eu vou parar de gravar, né? Vou parar de gravar, esperar.